Olá, bem-vindos a mais uma live. Hoje eu tenho um convidado especial, o Avanilson Araújo, que vai falar sobre o seu livro que vai ser lançado em breve, Soleira do Desejo, um livro de poesia. A ideia dessa live surgiu aí por ocasião do Dia da Poesia, que foi há 2 dias atrás. Então, para celebrar esse dia, né, tão especial, nossa música, nossa vida está repleta, né, da poesia. Oi, José, tudo bom? Eu convidei a Vanilson, que eu fiz esse livro dele recentemente, fiz capa e diagramação do livro e vai ser lançado em breve, Soleira do Desejo. Então estamos aguardando ele, vou chamar aqui, para fazer essa live, né? Que ele vai falar sobre o desafio, né? De fazer uma publicação, como foi tudo isso, como foi achar os profissionais que ele precisaria. O livro já está impresso, então vamos aguardar o Vanilson entrar para a gente começar esse bate-papo aqui. E podem mandar perguntas aqui para ele, tá? Sei em que fase vocês estão. José, você publicou livro alguma vez? Pretende publicar? Ou trabalha em que área do mercado editorial? Que aqui eu tenho alguns seguidores, né? Que estão em várias cadeias do mercado editorial, né? Revisão, edição, diagramação. Não tô te vendo, Vinícius. Ah, diagramador em Natal. Sim, morei em Natal. Olha, o Vanilson aqui. Pode pedir para participar, Vanilson. Eu morei em Natal e trabalhei bastante tempo no mercado editorial aí, né? Que legal. E Natal tem um mercado bem... de muitos dele. Soleira do Desejo, que é um livro de poesia. Oi, Vanilson! Opa, agora acho que deu certo. Tudo bem? Que jornada, né? Pra conseguir falar. Mas é que eu sou um mineiro analfabeto digital, né? Então tem esse problema aí. Ah, faz parte, né? A gente não sabe tudo, ninguém sabe. Né, Wilson? Então vamos começar a falar sobre o seu livro, Soleira do Desejo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Uhum. Então o livro já está impresso, já está aí. Já está, inclusive, com o lançamento programado para o dia 5 de abril, tá? Em breve Olha, agora. pertinho. Já vai convidar, né, quem estiver assistindo para e estiver em São Paulo, vai ser em São Paulo? É, em São Paulo. Uhum. Capital? Isso, São Paulo, ali no Bexiga, na região boêmia aqui da cidade, né? E o que isso tem a ver, né? Por que tu escolheu esse local para lançar o teu livro? O local chama Al Janiá. É um restaurante palestino, na verdade, que eu Olha. já conheço, né? E ele é um centro cultural também. Então já fui em alguns eventos lá e resolvi lançar lá. Conversei com o Balel, que é o Belal, que é o proprietário lá, e a gente reservou um espaço lá que chama Espaço Varanda, que é um espaço cultural palestino, mas é um centro cultural meio plural, assim, sabe? Então é aberto para publicação de livro, de lançamento de disco, né? De várias atividades assim. Legal. Então, espaço cultural, né? A poesia, como é um livro de poesia, eu acho que esses espaços também ficam bem interessantes, né, para o lançamento. Sim, com certeza. Uhum. E você
vamos falar aqui o processo, como foi que surgiu a ideia de fazer, eu sei que você já fez outros livros, né? Que surgiu a ideia de fazer esse livro de poesia. Quanto tempo você escreve? Como foi esse processo? Na verdade, esse é o meu terceiro livro, né? Eu escrevi um primeiro livro, que foi um livro também de poesia, que chama Enquanto Arde. Não sei se dá para... Eu não consigo visualizar aqui, como eu te falei, eu sou um analfabeto digital, né? Mas esse primeiro livro também foi uma produção editorial própria, né? Vamos dizer assim, não teve nenhuma editora que patrocinou, que bancou. Esse eu fiz manualmente, inclusive. Ele foi uma produção bem artesanal mesmo. E esse agora é o acúmulo aí, né, de alguns escritos que eu tenho feito durante anos aí, que refletem, vamos dizer assim, o cotidiano, as experiências da vida, né, as vivências, as viagens, né? Tem muita coisa que tem a ver com lembranças, por exemplo, de cidades que eu conheci, que eu conheci, viajei, e um pouco da minha trajetória também, né? Além de tentar ser poeta, né? Como eu digo aí até no livro, eu sou advogado, eu militei muitos anos também na questão dos direitos humanos, né? Então, o livro não reflete isso, né? Ele reflete mais as vivências mesmo, né? Os aprendizados, as trajetórias que eu percorri até aqui. E a mensagem assim que tu pretende passar nesse livro, em geral, ele é muito tem várias mensagens ou tem uma mensagem em geral que gostaria de dar publicação? Eu acho que é geral, não tem nenhuma mensagem específica, né? Eu acho que o bacana é o registro das coisas que eu escrevi, né? Eu acho que a questão da mensagem em si é a poesia, né? O se fazer poético, né? Eu tenho algumas referências que me influenciaram, né? Que é Drummond, sou mineiro, né? Então, se não lê Drummond, você não é mineiro. Eu gosto muito do Leminski, então tem muita poesia minha que tem esse recorte aí, acho que Drummond, Leminski. Adoro dois poetas estrangeiros, um russo, que é, para mim, um dos maiores poetas que existiram, que é o Mayakovsky, e o Walt Whitman, que para mim é um dos maiores poetas que eu já li. Olha, interessante. Eu não conheço os estrangeiros, mas o Drummond, por exemplo, eu percebi na tua poesia ali aquela estilo Tinha uma Pedra. Exato. Poesia assim, Tinha uma Pedra, Tem umas que eu fiz até em relação a Minas Gerais, né? E isso acho que me recorda muito o Drummond, né? Outras de Curitiba que me recordam muito o Leminski, e essas mais soltas, vamos dizer assim, né? Mas esses dois poetas estrangeiros, para mim, são fundamentais, né? Mayakovsky e Whitman. E eu percebi também estilos, né, na tua poesia. Eu percebi que é uma poesia um pouco concreta, né? Ela tem uma cadência, ela tem uma formação. Eu tive que ter esse cuidado na diagramação para não desestruturar, né, a forma da poesia. E eu queria que falasse um pouquinho disso, desses estilos, aliterações também que você usou, né? Então, ela é uma poesia meio, vamos dizer assim, meio solta, né? Ela não tem aquele estilo como... Uma vez, quando eu lancei o primeiro livro, que é o Enquanto Arde, aí o jornalista me perguntou: você é como o João Cabral de Melo Neto, que é todo metódico e tal. Eu falei: rapaz, eu não, eu sou mais solto, né? No estilo mais livre, assim, de escrever. Então, ela não teve diferente de um trabalho, por exemplo, no direito, que eu já fiz, um livro de direito, inclusive, que é o Crítica e Utopia, mas é uma poesia mais leve, mais solta mesmo, assim. É mais
desapego das palavras do que uma metodologia da escrita. É óbvio que, como eu também fiz um curso de literatura, eu tento colocar isso também, mas não é essa coisa muito presa assim, ao método, né, da escrita. Então, ficou um livro mais leve, assim, mais solto, né? Uhum. Eu percebi isso. Eu já escrevi poesia ali na adolescência, quando eu estudava, eu já fazia as poesias e eu tinha muito isso das rimas em A, B, B, A, em A, B, B, né? E eu gostava muito da estrutura e eu tinha uma escrita mais rígida, assim, e com o tempo eu fui fazendo uma poesia mais concreta, mais solta, né? Você vê um comparativo, assim, da fuga dessa escrita tão rígida do direito para a poesia? É uma fuga? Eu não sei, eu não digo que é uma fuga, eu acho que são estilos diferentes, né? Você sai de um estilo e vai para outro. E isso é uma dificuldade, né? Porque se você está numa lógica ali de escrever uma coisa mais séria e vai para poesia, que a tendência da turma é achar que a poesia é uma coisa banal, né? E não é. A poesia é uma coisa muito importante, né? Eu acho que ela é fundamental para a vida, né? Verdade. E é legal você falar disso, né? Qual a importância da poesia? A gente viveu um momento da pandemia, né? E a arte, num momento tão crítico quanto esse, né? A arte, a cultura, a poesia, a música, né? Toda essa diversidade, que o homem é um ser simbólico, né? Então, isso foi um refúgio da nossa alma nesses tempos tão sombrios, né? Eu queria que tu falasse assim, como a poesia te nutre, né? E nutre todos ao teu redor. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? Quando eu era moleque e não tinha muito livro em casa, eu saía do colégio público, que eu estudei um tempo no colégio público, depois a minha mãe, que era uma professora primária, ela pegou os poucos recursos que tinha e me colocou numa escola particular, uma escola católica muito boa, e eu sempre saía da escola, eu ia para a biblioteca da cidade, né, lá em Valadares, lá em Minas Gerais. E eu passava horas ali lendo, e eu sempre gostei muito de literatura, né? Então eu acho que esse período, por exemplo, da pandemia, eu acho que ele foi importante no sentido trágico, né, do que foi a pandemia, mas que para as pessoas refletirem, né, sobre a vida. Eu acho que eu escrevi algumas coisas nesse período também, mas o livro ele é um acúmulo de anos, tá? Ele tem poesias aí, por exemplo, que eu tinha resgatado de 2007, por exemplo, né? Que eu não tinha publicado. Então eu resolvi reunir tudo isso aí. Eu acho que esse período da pandemia, nesse sentido, ele ajudou a que eu acumulasse, registrasse, né? Esse acúmulo poético aí que eu fiz e resultou, né, no Soleiro do Desejo com a sua diagramação fantástica aí. Legal, né? Então vamos falar aqui sobre esse processo, né? Outros livros você disse que fez de forma é, não manual, mas um pouco mais sozinha, né? Os outros livros você fez a diagramação, você fez a capa, como foi esse processo? É, o primeiro livro de poesia que eu escrevi, que foi o Enquanto Arde, eu fiz ele praticamente sozinho, né? Eu escrevi, obviamente, Uhum. eu levei na gráfica, conversei com o diretor da gráfica, que era um amigo meu que tinha publicado meu livro de direito, organizei a capa, uma capa bem artesanal assim, mas ficou bem bacana, né? Uhum. E esse trabalho foi feito praticamente comigo e com o diretor da gráfica, que era um amigo meu que tinha publicado meu livro de direito, Uhum. né? Agora, é, com a sua ajuda aí, agora ficou um trabalho melhor, né? Com certeza muito mais, vamos dizer assim, muito mais trabalhado assim do ponto de vista gráfico, né? Uhum. Então Visual. isso foi uma coisa bacana, né? É esse que é o trabalho, né, do capista, do diagramador, da pessoa que é o design editorial, é tornar essa obra do escritor mais atrativa, né, bela, encantadora, como eu falo, né, o meu intuito é
fazer esse livro, essa publicação ser encantadora, encantar, né? Atrair o cliente, o leitor, que no caso é o leitor, né? O teu livro foi bem interessante, assim, porque a Vanilson é uma pessoa muito decidida. Então ele já veio com a capa dele desenhada, né? Disse onde ele queria o título, o que ele queria. Ele queria um cacto, ele queria um trilho, acho que era um trilho de trem, né? Acho que foi isso assim. É o trilho, era o cactus e o trilho do trem, Pois né? é, vamos já falar sobre essas simbologias aí. Então ele veio, ele desenhou a capa e eu fui assim criar o que ele trazer né, para o mundo concreto que estava já no mundo simbólico dele. Então assim, capa é um processo assim que é único, né? Cada capa é uma capa porque cada pessoa é única, cada escritor é único. Então tem escritores que querem às vezes uma capa muito fantástica, uma capa que precisa de ilustração. Ou tem autor que diz, eu não sei o que vai sair daí. Cria e me mostra que eu não sei para onde eu vou. E tem autores como o Vanilson que sabem o que querem, né? Então ele veio, ele disse a cor que ele queria, ele disse todo o desenho, mais ou menos, da capa, ele tinha na mente dele, né? E eu trouxe à tona isso. E eu queria... Vamos conversar aqui sobre essa capa e falar sobre por que você escolheu na capa um cacto e na contracapa um trilho de trem. Olha, eu acho que são duas coisas para mim simbólicas, assim. Para mim o cactus é uma coisa que tem a ver com a vamos dizer assim, com a resistência, né? É uma planta que sobrevive no deserto e ao mesmo tempo ela tem água, né? Isso é uma coisa muito louca, né? E o trilho tem a ver com a minha vida, né? Eu morava do lado da linha férrea, lá em Valadares, né? Então eu dormia algumas vezes. Eu lembro que meu pai, quando era vivo, ele me deu um rádio gravador. Vocês não devem nem saber o que é isso, né? Mas eu tinha um rádio gravador, aí eu colocava uma fita cassete para dormir e ouvia música dormindo, e no fundo da minha casa era a linha do trem. Então passava a música e o barulho do trem de ferro. E tem, acho que até uma poesia que eu escrevo, que é sobre o trem, que eu lembro até do Drummond, ele falando do trem que leva as riquezas de Minas para o mar, né? Uhum. E isso é uma coisa muito louca, assim, né? Então, por isso que eu escolhi o cactus como esse símbolo da resistência da vida e o trem como a viagem, né? Como aquele instrumento que te faz viajar, né? E eu gosto muito de viajar. Então, eu escolhi esses dois aí por essa simbologia. A resistência de um lado e a viagem do outro. Que legal, né? Eu sempre falo assim que o papel, né? O papel do símbolo é comunicar sem palavras, né? E esse também é o papel do design editorial, que é a gente conseguir mostrar um pouco, né? De forma subliminar e de forma inconsciente para o leitor que está lá dentro, né? Para gerar curiosidade, para seduzir, para ver aquela obra, né? Olha, tem uma pessoa aqui, amigos, querendo ver a capa. Tá aí com o livro impresso? Eu vou te mostrar os dois, tá? Esse que você fez esse trabalho maravilhoso aí, que é o Soleira do Desejo, é que eu tô no computador, eu tô no celular, não sei se vai dar pra... Mas não tem problema, tá lá no feed também, né? Olha aí, o Havana. Adorei esse nome. Ficou bem legal. Muito bom. O acabamento, né? Tá bem legal também. Muito bonito. Eu editei numa gráfica. Eu editei, não. Eu imprimi numa gráfica aqui em São Paulo. Aí eu tô manuseando ele, já entreguei alguns aqui do pessoal que já me adquiriu, eu já paguei toda a produção dele, inclusive, com a ajuda de amigos. Eu gostei muito. Eu pedi para fazer esse material, inclusive, por conta da questão gráfica também, né? Porque eu acho que além do trabalho, do conteúdo da poesia em si, ou do que você escreve, eu gosto muito de livro, né? Físico, inclusive, né?
Eu estou até falando contigo aí para a gente depois publicar ele também virtualmente, mas eu gosto muito do negócio do papel, né? Então eu escolhi um papel de tom amarelado, a capa em verde, né, para simbolizar com cactos, ao mesmo tempo, a não ser só verde, mas também ao mesmo tempo mais escura para simbolizar com o minério, com o trilho do trem. Então eu gosto muito desse trabalho da capa, né, do conteúdo do livro impresso. Uhum. E você fez ótimas escolhas, né? Para quem nunca publicou o livro, tem que ter esse cuidado com essa página, né? Essas folhas brancas, elas não são legais para leitura e tem uma explicação, né? Quando eu estudei tipografia e design, assim, quando você coloca uma fonte preta numa folha branca, você tem um contraste, um contraste muito grande. E isso incomoda o olho. Então, para você ler, não é uma coisa. Às vezes você não sabe por quê, mas quando você lê um livro com a página mais amarelada e quando você lê com a página branca, dá essa diferençazinha por causa do contraste exagerado, né? Então, essa página amarela, ela ameniza o contraste e deixa mais sutil. Então, acho que fica mais caro, né? Imprimir fica um pouco mais caro imprimir, dependendo da folha que você escolhe, mas dá essa sensação mais gostosa na leitura, né? Que é importante, tem que pensar tudo isso. Então, o design, ele serve a parte visual, né? A parte atrativa, né? Da beleza, mas também ao conforto visual que o leitor precisa ter, né? Afinal, eu já fiquei 4 horas lendo o livro seguidas, então assim, quem ama ler sabe que tem que ter esse conforto visual, ficar tanto tempo lendo. Sim, com certeza. Então, eu queria assim que você falasse um pouco sobre os desafios que você enfrentou, né? As dores e as delícias de fazer esse livro. Bom, a primeira coisa é gratificante você saber que você conseguiu produzir alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito bacana, assim, porque é um acúmulo de anos da minha vida, como eu te falei, né? Eu tenho uns textos aí para publicar, inclusive, vamos dizer assim, mais sérios, né? Sobre direitos, sobre uma análise crítica da sociedade e tal, mas, assim, o primeiro desafio é você conseguir publicar por conta própria, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né? Porque você tem que levantar recursos, você tem que correr atrás dos parceiros para poder ajudar, você tem que organizar o material, você tem que buscar alguém que te ajuda na produção. Então, eu acho que esse processo todo, ele é muito gratificante do ponto de vista de que você, primeiro, você conseguiu produzir alguma coisa, né? Então, eu acho que, inclusive num país igual esse que a gente vive, que é tão desigual, né? Que as pessoas têm pouco acesso à educação, mesmo quem tem acesso à educação, muitas vezes é uma educação tão formal que as pessoas não conseguem elaborar as coisas, né? Então, eu acho que quando você consegue elaborar, você consegue produzir e consegue que essa produção ela se torne pública, né? Ou de forma impressa, ou de forma virtual, eu acho que isso é o mais gratificante. Muito bom, né? E já teve, já outras pessoas já conseguiram ler o seu livro, já que ainda vai ser lançado? Teve alguma crítica, algum comentário, alguém que já conseguiu ler esse livro ou ele ainda não? Ninguém teve acesso, além de mim, claro. Você, com certeza, já teve, sim, inclusive amigos que já me ajudaram até financeiramente a publicar o livro e, bom, é que a turma, como é amigo da gente, vai falar bem, né? Crítica, crítica negativa não teve, né? Então, assim, eu tive elogios, né? Eu tenho minhas críticas, né? Eu acho que eu tenho boas poesias, eu acho que outras são, como dizia lá em Minas, meia boca, né? Mas eu acho que eu tenho uma produção literária razoável, vamos dizer assim, né? Não sou nenhum Drummond, não sou nenhum Leminski,
Mas eu sou o Havana, o poeta. Olha, eu li, sei que eu percebi a pegada do Drummond, né? E eu achei boa. Eu achei a cadência da poesia muito bem construída. Eu acho que é uma poesia que, se a pessoa souber declamar bem, ela fica bem interessante, assim, com as nuances, né? Ela tem um desenho mesmo, que se puder modular bem a voz, acho que fica uma poesia muito legal de fazer declamação, sabe? Então, acho que é bom. Acho que você tem que colocar no mundo. E você tem uma poesia favorita aí do Eu seu tenho livro? uma que eu separei aqui para você. Peraí. Está na página 140 do livro, tá? Uhum. E assim, como eu falei, né? É um registro um pouco da minha vivência, né? Da minha vida mesmo. Chama Viver em Aspas. Todo dia assim, esse negócio todo, de viver e manter no ar a alegria de sempre, querer transformar o cotidiano em arte, e esse osso de querer e nunca poder, tocar a face ou então ser mais do que o desejo e a vontade de que a vida se abra na dura realidade e termine no instante desse querer. Então isso para mim simboliza algumas coisas que têm a ver com a minha vida, né? Uhum. Essa, essa esse desejo de viver, a questão da realidade, as coisas que eu passei na vida, né, o desejo de que as coisas sejam boas para a realidade de todo mundo, porque, como eu te falei, né, além de poeta, eu sou ativista em direitos humanos também, e dedico minha vida há vários anos aí a lutar pela classe trabalhadora, pelos mais pobres, e transformei isso não num livro. Eu tenho um amigo meu que, lá do Paraná, que ele fala que ele não gosta de poesia, como é que é? Partidária, panfletária, né? E eu também não. Eu gosto de poesia, poesia. E eu acho que eu tentei fazer isso um pouco, né? Esse cacto e o teu estilo de poesia me lembrou um pouco o cordel. Apesar do cordel ter muito essa questão da rima, mas ele, de alguma forma, ele é uma poesia que tem esse viés quase que político, né? Mas de uma forma muito sutil. Eu morei no Nordeste e eu gosto bastante dos cordéis, assim. Eu, eu, E eu tenho um amigo lá em Natal, que ele é cordelista. Cara, o Nando Poeta, depois você procura conhecer. Ele é fantástico. E ele escreve poesia em cordel, que é uma coisa maravilhosa. Nando Poeta é o nome dele. eu morei em Natal e estive no mercado editorial ali de 2015 até 2017, né? Trabalhando com escritores lá. É um mercado editorial bem intenso, as pessoas escrevem muito. Viu? É incrível como o Potiguar gosta de escrever, gosta de estar nesse cenário literário. E, Alana, quais são os próximos passos para o futuro aí? Que você está já escrevendo, vai trazer esse livro aí mais da área do direito, são 2 livros, queria que falasse um pouquinho sobre os projetos do futuro. Eu estou agora fazendo e sistematizando, vamos dizer assim, o registro dos escritos, né? Eu estou tentando fazer agora esse registro mais do direito, da análise da sociedade, né? Que eu, como eu te falei, né? Eu sou mestre em ciência política também. Então, estou tentando fazer esse registro do que eu já escrevi sobre esse material mais, vamos dizer assim, mais sério, né? Embora eu acho que a poesia é uma coisa seríssima, né? E as pessoas deviam levar isso mais a sério, inclusive, para serem melhores na vida, né? E o outro livro de poesia. Eu falei para você, eu acho que eu tenho uns 2 livros aqui para mandar aí para você fazer a minha diagramação aí. Tanto esse de poesia quanto esse mais sério aí também, tá bom? Então, esse é o projeto. Vou te mostrar aqui o outro livro, esse que eu falei que foi totalmente artesanal. Olha, esse foi você que fez, né? Praticamente, literalmente sozinho, né?
Aí, esse foi com a folha branca que eu falei, né? Mas, então, esse aqui, eu até ia te pedir um favor, porque ele foi tão... E eu tive um problema técnico na minha vida, que eu tive um computador que ele deletou tudo. Então, eu tenho uma versão desse livro comigo, impressa. Eu não tenho ele no computador. Então, eu vou ter que... E eu queria fazer uma reedição dele, que eu acho um livrinho bem bacana. Eu, eu vou ter que digitalizar ele, ou digitar tudo de novo. Mas, enfim, depois eu vou entrar em contato contigo para a gente também publicar, fazer uma segunda edição dele, vamos dizer assim, né? Que é um enquanto arte. Eu acho que para experimentar, né? Semana passada eu fiz a entrevista com uma jovem escritora que fez pela primeira vez o livro dela, que é a Monique, e ela nunca tinha publicado, ela publicou só na Amazon, né? Ela fez uma estratégia interessante, porque ela não tinha recursos e queria se testar, né? Ver se realmente a escrita dela era interessante, se as pessoas iam gostar. E aí ela fez esse teste, colocou na Amazon, as pessoas começaram a ler, colocou um preço muito acessível no Kindle Limits, né? E aí as pessoas começaram a ler, deram feedbacks, eu li também, eu gostei muito do texto, do livro, né? Da história. E aí, agora que ela tá mais segura, aí ela vai partir para a fase de fazer o livro impresso, né? Então, é legal ter essa experiência. No teu caso, foi um livro mais amador, né? Mas quando é uma escrita de qualidade, interessante, você já sabe que as pessoas gostam. Eu acho legal publicar e às vezes republicar repaginado, porque você vê um escritor diferente com o tempo, né? Nós somos pessoas, não é o mesmo rio, nem o rio é o mesmo, né? A gente não é o mesmo. Então, de tempos em tempos, eu acho legal refazer aquele livro e dar uma nova cara para ele com o grau de maturidade que o escritor tem também. Então, isso é bacana, né? Colocar esse livro ainda mais interessante, ainda mais envolvente e com o momento que você tá agora, sabe? Eu acho bacana, assim, essa ideia. Sim, não, E, essa é a ideia, né? E acumular um próximo material aí para o próximo livro, inclusive, né? que legal. Então, Tem até uma amiga estamos minha de Curitiba que ela chegando... falou: Você vai lançar um Enquanto Arde 2?" Eu falei: "Não, agora vai ser Soleira do Desejo." Mas por que soleira? Porque a soleira é onde você entra, né, no espaço. E o desejo é a vontade, né, de que as coisas sejam boas, que sejam melhores para todo mundo, né? Foi assim que surgiu o nome? Ou veio assim, é Soleira do Desejo? Ou tu Não, pensou primeiro na Soleira? eu não tenho aqui o rascunho do que eu coloquei uns 15 títulos. Eu falei: "Pô, mas Soleira do Desejo, né? É onde você pisa e é onde você quer chegar." Que é aquele Então, primeiro passo, né? Rumo ao teu desejo. acabou casando essa ideia aí do caminhar para onde você quer ir, né? A soleira, né? A soleira é onde o pisamento ali, né? E o desejo é a vontade, né? Que aquilo seja bom, que seja transformador de alguma forma, né? Então, eu acho que foi nesse sentido aí. É muito bom esse título desse livro. Bem instigante, bem... dá aquela vontade de Não, saber mais. e acho que eu até vi um comentário aqui na sua live, né? Sobre a simbologia da capa, né? Cactus como resistência e o trilho como caminhada, né? Como onde você pode trilhar para ir, né? Sim, sim. Você sabe muito de simbologia, né? E já veio com essa ideia pronta e interessante. Você já tinha comungado com o livro como um todo, na hora da criação do nome, na hora de pensar como você queria essa capa. Então foi um trabalho bem leve, bem legal de fazer. Então, Vanilson, agora estamos finalizando essa live e convide as pessoas para o lançamento do seu livro. Ah, obrigado. Ó, vai ser dia 5 de abril, vai ser no espaço Aljaniá, que fica na rua Rui Barbosa, 269, no centro na Bela Vista, ali no Bexiga, em São Paulo, no dia 5 de abril, a partir das 19 horas. Então tá todo mundo convidado aí para prestigiar. Estou vendo aqui que o Fábio, o meu amigo,
camarada está aqui prestigiando aí, e espero encontrá-lo, inclusive, aqui. Ele está fazendo aí, acho que o pós-doc dele aí, e a gente vai lançar o livro do Soleira do Desejo, no dia 5 de abril, às 19 horas, no Espaço Aljaniá. Legal. Então, a galera que me segue, que mora em São Paulo, que vai estar em São Paulo, não perca esse lançamento, né? Eu adoro ter os livros autografados pelo escritor, isso é magnífico. Se você não vier, o seu eu vou mandar autografado aí para sua casa, como Opa! eu já falei. Não, eu tenho uma coleção de livros autografados. Tá? Adoro, adoro. E muito obrigado aí pelo trabalho que você fez, tá? Obrigada também. Gente, obrigada, Avanísio, pelo seu tempo, né? Por esse bate-papo maravilhoso, que traz, né, os desafios e as delícias que foi fazer seu livro, né? Também participei disso, fazendo a capa de animação. E você é uma pessoa maravilhosa, muito legal, né, a nossa dinâmica. Então, queria te agradecer pelo tempo do nosso trabalho juntos, por essa live. E por esse trabalho magnífico que você está fazendo, tá bom? Muito obrigado. Você também. Obrigada, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Até. Deixa.